Querido irmão, querida irmã, nesta segunda-feira da Semana Santa, quero compartilhar com você aquilo que a Palavra de Deus nos inspira a rezar, tanto na primeira leitura, quanto no Evangelho deste dia. Na primeira leitura nós temos Isaías capítulo 42, versículo 1 a 7. É o primeiro cântico do servo sofredor, lá do profeta Isaías. Esses textos são muito importantes, esses textos que nós vamos escutar hoje, amanhã e depois, segunda, terça e quarta, e depois na sexta-feira santa, a primeira leitura, porque foram esses textos que os cristãos primitivos utilizaram para poder explicar e entender por que Jesus morreu na cruz. E nesse texto de hoje se diz que esse servo do Senhor, ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Em outras palavras, ele é um servo escolhido por Deus para estabelecer a justiça divina no mundo, escolhido para ser aliança do povo, luz das nações, conscientizar o povo. Mas, entretanto, ele é pacifista. Ele não grita. Ele não se faz escutar por força de violência, por força de uma autoridade violenta. Por isso ele não grita. Ele simplesmente fala. Porque ele sabe ser o dono da verdade. E ele quer convencer mediante apenas os seus argumentos, sem a violência. Então é muito interessante isso porque nós vemos Jesus no decorrer do Evangelho e para nós, Jesus é esse servo do Senhor. Então essas profecias se cumprem plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Nós não vemos Jesus em ocasião alguma utilizando de violência. Em ocasião alguma usando de violência. Jesus apenas prega. O reino de Deus chegou. Jesus apenas cura aqueles que aparecem diante de si. Jesus realmente, simplesmente age com misericórdia para com aqueles que estão necessitados do seu amor, da sua paz, da sua presença. Então isso é fundamental. Isso enquanto nós, discípulos e discípulas de Jesus, devemos aprender da parte de Jesus. Que a nossa postura no mundo não será uma postura de agressividade, de violência ou de autoridade, de querer converter as pessoas à fé cristã pela força, ou da lei política, etc. Não. A gente não deve levantar a voz nem gritar. A gente deve simplesmente falar e anunciar e testemunhar. Ser como Jesus. Ser como a presença de Jesus. Então isso é muito importante. Que ao lermos esse texto da primeira leitura, que a gente possa pedir ao Senhor a mesma graça. A graça de não levantarmos a voz. Simplesmente argumentarmos. Testemunhar sobretudo a verdade das nossas palavras com a verdade da nossa vida. O testemunho vale muito mais do que as milhares de palavras que possamos anunciar. Depois, querido irmão, querida irmã, veja só, o Salmo responsorial vai mostrar justamente isso. O Senhor é minha luz e salvação. O Salmo 26. É interessante, né? Porque neste Salmo o justo confia em Jesus, confia em Deus, mesmo diante da violência que ele pode sofrer. Porque o Salmo vai falar de malvados que avançam, mas são eles que vão tropeçar e sucumbir. Se um exército contra mim se armar, não temerá meu coração. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver. Ora, e foi exatamente assim que aconteceu com Jesus. Né? As forças políticas romanas, a casta sacerdotal de Jerusalém se volta contra Jesus, mata Jesus, prende Jesus, tortura Jesus. Né? Ou seja, então Jesus sofre uma violência gratuita da parte do poder político-religioso da época, mas ele sofre tudo isso sem temor, porque ele sabe que a bondade do Senhor ele haveria de ver. E a bondade do Senhor se manifestou na vida de Jesus da forma mais eloquente possível, por meio da ressurreição. Se mataram injustamente Jesus, pois Deus agora lhe dá uma vida que nenhuma circunstância pode mais tirar. A vida de ressuscitado, a vida eterna, a vida gloriosa do céu. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós devemos gastar a nossa vida e dar a Jesus aquilo de melhor que a gente tem. No Evangelho, João capítulo 12, versículo 11, nós temos justamente quem? Nós temos Marta, a irmã de Maria, né? Ou melhor dizendo, Maria, que toma meio litro de perfume de nardo puro e muito caro e unge os pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Uma cena linda.
né? Ou seja, é a única unção que Jesus vai receber aqui, por exemplo, no Evangelho de João. Diante do questionamento de Judas, que fala que aquilo ali poderia ser vendido por 300 moedas de prata, ou seja, o valor de 10 meses de trabalho, né, quase que um ano, e ela gasta tudo isso num único momento de Jesus, e ele está interessado, né? Ele pensa no dinheiro. Mas Maria oferece aquilo que ela tem de melhor para Jesus. E é muito interessante, né? Quantas vezes a gente oferece para Jesus e para as comunidades cristãs aquilo que a gente tem de pior, ou aquilo que nos sobra, né? Aquilo que nos sobra. Nossa, as pessoas na comunidade são cheias de dons, de talentos, né? Umas sabem cantar, outras sabem ensinar, outras sabem artesanato. Cada pessoa tem um dom, tem um talento, mas muitas vezes a gente vai atrás de Jesus para quê? Para pedir a Ele as coisas, e não para oferecer a Jesus, e não para oferecer à comunidade. Então isso é muito triste, porque muitas pessoas fizeram de Jesus uma espécie de um amuleto de proteção, achando ilusoriamente que ter fé em Jesus vai lhes proteger de todo mal, de toda angústia, de toda violência que existe no mundo. Não tem nada disso. Jesus nos ensinou justamente o contrário, que a gente precisa é dar a vida, amar mais, gastar mais, se doar, se entregar, né? Então, quantas vezes a gente não dá nem o melhor para Jesus? Quantas vezes a gente não dá nada para Jesus? Quantas vezes a gente exige de Jesus que nos dê as coisas? Ou pior, a gente dá o pior para Jesus? Quantas vezes o padre ou as lideranças da comunidade gastam sua energia, gastam sua vida para resolver picuinhas das pessoas de dentro da igreja? Se fossem pessoas maduras, elas não estariam oferecendo a Jesus suas picuinhas, estariam oferecendo os seus dons, os seus talentos, o seu serviço voluntariado para cuidar dos outros. Isso é o que dá de melhor. Aquilo de mais valioso que a gente tem para oferecer para Jesus é a nossa vida, os dons que Deus nos deu, a nossa atenção aos pobres, o nosso carinho aos doentes. É isso que Ele quer de cada um de nós. É isso que Ele quer de cada um de nós. Jesus não tem que nos dar mais absolutamente nada, sabe por quê? Porque Ele já nos deu a sua própria vida. E se a vida de Jesus, tudo aquilo que Ele fez para que a gente pudesse viver eternamente com Ele no céu, se já não nos basta, se já não nos satisfaz, você acha que casa, roupa, comida, dinheiro, saúde vai satisfazer? Você está redondamente enganado, meu irmão, minha irmã. Então, que esse exemplo de Maria possa nos fazer pensar: o que eu estou dando para Jesus? O que eu estou oferecendo para Jesus? Porque Ele já deu aquilo que Ele tinha de mais valioso, que foi a própria vida para que eu pudesse viver eternamente. O que eu posso oferecer de melhor para Jesus, para a sua comunidade de fé, para os meus irmãos de comunidade, em gratidão a esse gesto tão lindo que Jesus realizou para poder me salvar?